cenário passou por uma série de alterações no último mês. Houve um crescimento exponencial do número de novos casos de coronavírus na China e as atividades do país ficaram bastante comprometidas. Hoje, o crescimento no número de novos casos já é bem menor e aos poucos a atividade deve ser retomada. Mas ainda assim, a expectativa é que o crescimento do PIB chinês fique abaixo dos 6% previstos anteriormente, mais próximos a 5,5%. Além disso, o que mais tem preocupado é o crescimento do número de novos casos fora da China, com destaque para alguns países como Coreia do Sul, Irã e Itália. Nesse cenário, uma série de governos e bancos centrais têm optado por injetar mais estímulos nas suas economias. O destaque foi a decisão do Fed, Banco Central dos Estados Unidos, que, em reunião extraordinária, decidiu cortar a taxa de juros em 50 pontos base, levando os juros para o intervalo entre 1 a 1,25%. Além disso, o comitê, que decidiu agir de maneira preventiva frente aos riscos de uma desaceleração global mais forte, deixou a porta aberta para fazer novos cortes de juros, muito possivelmente ainda esse mês. O Brasil também será afetado por esse cenário de menor crescimento global. Aqui já havia uma suspeita de que o crescimento pudesse ficar um pouco mais fraco em 2020, porque os indicadores de janeiro não se mostraram muito animadores. Além disso, o investimento voltou a contrair no quarto tri do ano passado. Então, por conta disso, a gente já tinha feito um ajuste na nossa projeção de crescimento de 2020 para baixo. Contudo, considerando esse cenário de menor crescimento global, a gente precisou ajustar novamente a nossa projeção de crescimento do PIB, que hoje se encontra em 1,6%. Esse menor crescimento global puxa preço de commodities para baixo, então, apesar do câmbio mais pressionado, o efeito líquido desse cenário sobre a inflação tende a ser negativo. E se a gente juntar a esse cenário uma menor perspectiva de crescimento para a economia brasileira, isso tudo faz com que a gente revise também para baixo a nossa projeção de inflação desse ano. Após a decisão do Fed de cortar os juros em reunião extraordinária, aqui o Banco Central emitiu uma nota em que afirma estar monitorando os efeitos do coronavírus sobre a economia. A nota afirmou que, à luz dos eventos recentes, o impacto proveniente da desaceleração global tende a dominar possíveis deteriorações nos preços dos ativos e a autoridade monetária afirmou que vai monitorar esse cenário nas próximas 2 semanas. Em nossa interpretação, o Banco Central quis sinalizar uma mudança na direção da política monetária depois de ter sinalizado na última reunião que interromperia o ciclo de corte de juros. A magnitude do ajuste, porém, dependerá da evolução do cenário internacional nas próximas semanas. O crescimento do PIB foi reduzido de 1,9% para 1,6%. A taxa de câmbio deve permanecer mais pressionada nos próximos meses, na casa dos 4,40 a 4,50, enquanto esse cenário de maior aversão a risco e incerteza global permanecer. Contudo, a gente ainda acredita que ao longo do segundo semestre, essa taxa de câmbio deve voltar um pouco e terminar o ano em 4,20. A projeção de inflação foi reduzida para 3,3% em 2020, apesar da depreciação cambial. Considerando o novo cenário global, o Banco Central deve seguir cortando a taxa de juros. Esperamos um corte de 50 pontos agora na reunião de março e mais um corte de 25 na reunião de maio, levando a taxa Selic para 3,5%.